mentalizando aquelas mensagens que estavam ali antes da gente começar a palestra, né? Mentalizando o nosso lar, mentalizando Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, né? E dizendo do fundo do nosso coração: Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela família, obrigado pela cidade que nos abriga, obrigado pelo nosso trabalho, gratidão pela vida, gratidão pela doutrina espírita, gratidão por nos ensinar o verdadeiro sentido da vida, que é a prática do bem, a lei do amor, a caridade, a fé, a esperança e o perdão. Te pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas, pela nossa falta de fé, pelo apego às nossas coisas materiais. Mas te agradecemos por essa doutrina que é a pedagogia do amor, que nos ensina, nos consola, nos esclarece, nos dizendo que nada termina ao desencarnarmos, apenas trocamos de plano. Te agradecemos, Pai, por aquelas pessoas que estão lá na nossa família. São os nossos desafetos de vidas passadas, voltando para um mesmo lar, na forma da esposa, do filho, alternando posições para praticarmos o amor, a esperança, a bondade e a compaixão. Gratidão a Ti, Pai, o nosso grande arquiteto do universo, que é Deus. Gratidão a Jesus. Gratidão a Bezerra de Menezes, a Chico, a Divaldo, todos os nossos demais irmãos da doutrina espírita e irmãos de outras religiões, também praticando os teus ensinamentos. E que assim seja. Na tarde de hoje, nós vamos trabalhar no livro da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul. Então, o livro que a gente recomenda, quem não conhece esse livro, né, gente, é A Compaixão, a Sementeira do Amor, né? E aí, antes de vir para cá, eu fui buscar, escrevi ali no quadro, né, o que significa a palavra compaixão. Então, eu coloquei uma frase ali, né? É o sentimento piedoso de simpatia para com as tragédias pessoal de outrem, né? E a outra frase, o outro significado: participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, é a piedade, a caridade, a bondade, porque todos nós, em algum momento da vida, a gente vai passar algum problema. Todos nós. Fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, a dor. A gente tem um livro muito bom, que se alguém quiser ler futuramente, né, do Leon Denis, que é um dos discípulos do Kardec, que é o problema do ser, da dor e do destino. Então, quando a gente não evolui pelo amor, muitos de nós, a maioria ainda vem a dor e, junto com a dor, vem algumas doenças, que elas fazem com que a gente reflita sobre o verdadeiro sentido da vida. Principalmente o desapego às coisas materiais. Principalmente desapego às coisas materiais. Muitos de nós trabalhamos mais para aumentar as nossas necessidades materiais. Poucos trabalham mais para diminuir as necessidades materiais e aumentar a caridade. Se a gente parar para refletir sobre isso, né? Quase ninguém trabalha para reduzir necessidade. Quase todos nós trabalhamos mais para supérfluo, as tendências, as coisas novas que vão surgindo, a tecnologia. Alguns ficam preocupados com o novo celular que vai surgir, né, com a nova tecnologia. Agora a pessoa já está falando de outras. Todo mundo muito preocupado um tempo atrás aí com o metaverso, agora já tem o chat aí agora. Então, é muita coisa surgindo no sentido da lei do progresso. Inversamente proporcional aos valores morais cada vez caindo mais. E é isso que está acontecendo no planeta, né, gente? Mas o texto diz o seguinte: eu separei 7 parágrafos para comentar eles, né? Eu separei 7 parágrafos aqui desse título, que é a educação integral. Nada na vida
na casa da gente e no mundo, a gente transforma uma sociedade se a gente não investir em educação. Nada. Se não tiver educação básica, valores morais em casa, e se não tiver educação para a formação, para o conhecimento, né? Então, o primeiro parágrafo diz assim: compreendamos que o processo educativo para o autossustento material, baseado na valorização do trabalho, no equilíbrio emocional e em relação aos gastos, não deve ocorrer num único momento, muito menos no ápice da carência. Trata-se de um processo lento e gradativo, para o qual deve ser empregados a paciência e a piedade, com aqueles que ainda não amadureceram para a gerência dos recursos materiais. Aqui eu separei poucas palavras desse primeiro parágrafo. A primeira, que na casa da gente tem que ter um planejamento estratégico pessoal. A família tem que ter planejamento, né? A família tem que ensinar desde pequeno para os filhos aquilo que o americano, o inglês, o francês e o alemão tratam desde as séries iniciais, que se chama educação financeira. E depois, mais adiante, na medida que os filhos vão crescendo, a inteligência financeira. O primeiro parágrafo, ele é claro. Não dá para a gente se apavorar com a falta do dinheiro, mas muitas vezes é os excessos, é a falta de conversa na família, né? É comprar sem ter um controle. O brasileiro, a gente tem esse problema, não é uma crítica. A gente não teve a formação de finanças que nem outros povos de primeiro mundo têm, que estuda lá no pré. Aqui no Brasil, uns 10 anos atrás, se começou na 7ª, 8ª série. Quem tem filho aí na faixa de 18, 19, 20, vai lembrar disso aí. Só agora, 10 anos atrás. Por isso que a gente tem 80 milhões de brasileiros gastando mais do que ganham, né? Então, a regra básica que os avós ensinavam, sempre gastar menos do que ganha e guardar alguma coisa, né? O segundo parágrafo: para o equilíbrio na própria manutenção, desenvolvamos novos valores, os quais também são necessários para exercer a caridade em relação aos famintos e desabrigados. Lá no nosso orçamento doméstico, tem que ter uma cota para a caridade, né? Valores são adquiridos gradativamente, com o amadurecimento, por meio das vivências pessoais, mas podem também ser transmitidos na família, com o exemplo da caridade dentro do lar. O primeiro exemplo do laboratório da vida é a família. O primeiro educandário é a família. Lá dentro de casa a gente tem que ensinar a repartir o pão, aquela pessoa que às vezes bate na porta da casa, dentro do possível a gente ajudar alguma coisa, né? E também ensinar a pescar, não é só dar, né? Porque se a gente só dá, a gente não ensina a criar um cidadão integral. Ele fica acostumado, ele só vai pedir, né? A gente vê pessoas novas, não é criticar ninguém, pessoas novas, às vezes mais fácil pedir do que o pessoal ir aqui na prefeitura, se cadastrar na FACE, procurar alguma entidade. Tem tantas entidades, aqui na própria casa, de vez em quando a gente tem um trabalho das cestas básicas, as outras casas espíritas também tem, né? Então a gente tem que ir lá no lar falar para o filho sobre caridade, sobre quem são nossos irmãos, quem são os nossos irmãos, né? Que não é o nome da nossa família e não é o dinheiro. A gente tem que ensinar sobre os valores que Jesus veio nos ensinar, já desde pequeno. Nesse excelente livro aqui, Educação do Espírito, ele chega a trabalhar as fases do espírito, até os 7 anos, que a gente é mais espírito do que físico, porque o espírito está se moldando ao novo corpo físico. Dos 7 aos 14, quando ele termina de moldar roupagem espiritual no físico, na fase da adolescência, dá muita revolta em todos nós, porque naquele período, na nossa mente e no nosso subconsciente, começam as recordações das provas que a gente vai passar na vida atual. O livro cita muito sobre isso. Por isso que a gente meio que se revolta um pouco ali. A gente é 100% certo e os pais são 100% errados.
e aí a gente não ouve ninguém e faz um monte de coisa errada. Né? Então, olha só que interessante. Então, educação do espírito, introdução à pedagogia espírita. Né? Faz parte da educação das crianças ensinar a elas o valor da caridade, da complacência com as dificuldades do próximo, da boa vontade para com todos. Para isso, a piedade deverá ser exercida tanto dentro do lar quanto fora dele, de preferência envolvendo todo o grupo familiar em projetos humanitários ou ao menos em pequenas ações. Né? Aqui eu escrevi a questão dos limites. Se o filho se atira no chão, deixa ele se atirar no chão. Uma hora ele vai levantar. Né? A questão do carinho, né? A questão do carinho, moldar ele até os 7 anos e muito exemplo. Como é que a gente vai falar para o filho se o cigarro faz mal, se o pai e a mãe fumam? Né? E a doutrina espírita ela não pune ninguém que fume ou que beba. Ela orienta que em vidas futuras vai trazer consequências em vidas futuras. Né? Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Mas a criança ela precisa de muito limite. Né? E está aí toda hora as pesquisas, né? Criança não pode ficar com mais que 2 horas de celular na mão. Tem uma novela aí mostrando o problema do excesso da tecnologia. Né? E os pais, num primeiro momento, passando a mão na cabeça da criança. Coitadinho, isso e aquilo. A gente tem que educar a criança para não punir o adulto no futuro. Tem que educar. E educar em limites. Não é dar o que a criança quer. Né? Eu não vou usar de novo a palavra psicochinelo, que em outra palestra eu usei, e algumas pessoas ficaram incomodadas. Né? Mas no passado se usava muito isso, hoje não pode. Né? Mas muitos de nós fomos criados e moldados nessa época. Né? E muitas pessoas não tiveram trauma. Mas hoje a gente tem um auxílio maior da psicologia, da pedagogia, da psiquiatria. A gente tem o pessoal da área de assistência social que podem ajudar e ajudam bastante na escola, na família, lá no bairro. Né? Então, não precisa bater, mas tem que dar limites, tem que conversar. Né? E tirar a tecnologia da gurizada. Tem que fazer ler, dar meta de livro para ler, pedir o resumo do livro. Né? Ah, mas o celular dá o resumo. Sim, ele dá. Mas a hora que vai fazer um concurso, não pode usar o celular. Tem que dar limite para a gurizada. Né? Eu vejo crianças, às vezes, com medo do celular na mesa. Porque o pai e a mãe, se tirar, ele se atira no chão. O que é isso aí, gente? Será que o que está errado? Foi exatamente alguns limites que na educação, em casa e nas escolas, os pais podem tudo. Os meus colegas professores que estão aqui na plateia sabem que em algumas situações os pais podem tudo. Vai lá e tira o professor. E aí no futuro, o que está criando para a sociedade? Alguém que não tem limite de nada. Tira o professor e cria o quê? Lá adiante. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Exatamente no processo de educação. Então limites, amor, carinho, moldar ele até os 7 anos, falando de Jesus, Evangelho no lar, ensinar o Santo Anjo, quem Deus Pai, Ave Maria, o Pai Nosso, todas aquelas orações que todos aqui aprenderam, que continuam 100% atualizadas. 100% atualizado. Prestem atenção quando a gente lê um Pai Nosso em cada frase do Pai Nosso. Prestem atenção na Ave Maria, no Santo Anjo, no Crer em Deus Pai, na oração. A força que a oração tem para acalmar uma criança, por exemplo, a dormir. Né? Sobre o amor, gente, né? Quem ama vive mais, as rugas demoram mais tempo para aparecer. Né? Existem estudos sobre a importância do sorriso, sobre a importância da alegria com a vida. Né? E nesse livro do Divaldo, eu estou lendo ele pela segunda vez, também fica a recomendação aí, ó, segue em harmonia,
Olhem o que ele fala aqui sobre o amor através da Joana de Ângeles. O amor é a alma do universo. Distúrbios de variada nomenclatura têm raízes na ausência do amor. As doenças, pessoas amargas, que guardam mágoa, rancor, ressentimento, que não perdoam, gente. Vai no médico, não aparece nada. Porque as dores da alma, as doenças da alma, né? Não tem amor. Acorda o dia reclamando que está assim o tempo, que tem sol, que tem chuva, que tem isso, que ganha pouco, mas não faz nada às vezes para mudar a vida. Não faz nada para mudar a vida. Distúrbios de variada nomenclatura têm raiz na ausência do amor, nos seus antípodas, quais o ressentimento, o rancor, a indiferença e o ódio. O amor estimula a produção de endorfinas, leucinas, de imunoglobulinas e outras substâncias geradoras de saúde. Como é bom aquelas fases na vida que a gente tem as paixões, tem os amores, e a gente se renova. A pessoa não dá bola para problema nenhum. Aí ela casa e esquece tudo. Né? Hoje o índice de separações no Brasil é muito alto. Por quê, gente? Falta diálogo, falta amor. Né? Falta aquela paixão. Né? Então a gente tem que, através da doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, quem é casado, quem tem família, todo dia lembrar da lei do amor que está aqui dentro do Evangelho. A lei do amor, o perdão, a paciência. Muita paciência. Né? Enquanto que as irradiações que lhe opõem produzem reações semelhantes a descargas de elétrons destrutivas que perturbam o equilíbrio psicofísico e propiciam campo para a instalação de doenças, contágios de micróbios nefastos. Olha que interessante, hein, gente? Grande número de transtornos neuróticos se origina no ressumar de pensamentos ávaros e egoístas, que desenvolvem vibriões energéticos que desarmonizam a mitose celular e as neurocomunicações. Aquilo que a gente aprendia com os pais, da pessoa rancorosa, humildeiro, aquele que não dá bom dia. Nós temos um problema muito grave em Caxias do Sul. A gente às vezes dá bom dia para as pessoas estranham quem dá bom dia, quem dá boa tarde. Enquanto que isso era uma coisa básica do passado, que vem da boa educação. Né? Por quê, gente? Porque a pessoa está preocupada com o material, com o trabalho, com isso, com aquilo, e ela não dá nem bom dia. Né? Então a gente tem que, através desses ensinamentos da doutrina, a questão do amor, do sorriso, é melhor conviver com pessoas alegres ou com pessoas que estão sempre de mau humor? O que é melhor? Pessoas que estão sempre com mágoa, que estão sempre falando mal de alguém, esquecem da lei de ação e reação, que volta a tudo. Só que a lei de ação e reação, que a gente trabalha na doutrina espírita, e no budismo o pessoal fala como lei do karma, hoje para a transformação do planeta, está voltando mais rápido as coisas. Está voltando muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? E daí a pessoa diz assim, mas o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu nunca fiz o mal para ninguém. Mas também não fez o bem. Era egoísta. Quanto mais ganhava, mais queria ganhar. Nunca fazia uma caridade. Né? Depois, acho que o pessoal aqui da casa até vai falar. Amanhã tem o almoço do Portal da Luz. Lá a gente tem um monte de criança necessitada, né? Tem a criança feliz, né? Lá no Valão, lá no Fátima, lá. Outro projeto muito interessante também. Tem o Ellen Keller, tem a PADER, tem tanta entidade precisando da nossa ajuda aí. Né? Então, vamos lá, para não passar do horário. Se na mesa da família não há esbanjamento desnecessário e dela compatível os que têm fome e rogam auxílio, a criança crescerá aprendendo a ser grato pelo alimento e dividir as dádivas que recebeu. Observemos que algumas vezes o faminto é o familiar, o ente querido, que está bem próximo,
mas se ressente de revelar a sua real vulnerabilidade. Tem pessoas que têm vergonha de pedir, passam necessidade e têm vergonha de pedir. A gente às vezes tem que ter um olhar e ver quem está precisando, às vezes na própria família, né? Então a gente dividir o pão, ser mais caridoso, né? Às vezes tem gente que a comida vai fora, sobra, né? A caridade nas relações externas é encantadora, mas a exercida dentro do lar é sublime. O que é o lar? Nosso núcleo familiar, né? Tem os tios, as tias, os cunhados, as cunhadas, os netos, o filho. Ser bom e compreensivo com os filhos forma elos indissolúveis. Bom e compreensivo. Aqui não quer dizer que a gente tem que ser bonzinho demais. Mas tem uma frase do Chico que diz assim: uma coisa é a gente ser bom, outra coisa é ser bobo. Ser bom é ser justo, caridoso, ter compaixão, né? A par da firmeza necessária para a educação dos rebentos, é imprescindível a bondade nas pequenas coisas, os pequenos gestos de ar de carinho. O que é esse carinho? Dar um bom dia, explicar para o filho que dia é, que mês é, o quanto a gente ama eles. Até os 7 anos, tudo isso aqui fica registrado lá no subconsciente da criança. Quando ela está no útero da mãe, ela já está acompanhando tudo que está acontecendo lá, tudo. Inclusive quando ela é rejeitada, né? Premiados e risos, diálogos premiados e risos e instruções sublimares acerca dos verdadeiros valores do homem de bem. Lá no nosso Evangelho tem um capítulo, sede perfeitos, o homem de bem, né? Então aqui, os exemplos diários: ser rígido quando precisa ser rígido, e ser alegre, sorridente quando a gente precisa transmitir um sorriso, uma palavra mais amiga para a criança, né? E o último parágrafo: ser piedoso no casamento, lapida a relação como se fosse pedra preciosa, tornando-a motivo de júbilo e elevação. Mais de 90% dos nossos casamentos são de resgate, são reencontros. O nosso irmão Alberto Almeida, lá de Belém do Pará, o primeiro livro dele, Casamento, a arte do reencontro, né? Tudo é planejado, tudo é planejado. Então, olha só que interessante, né? No compartilhar diário, alguns casais mais parecem inimigos. Aqui não acontece isso. O pessoal que está na plateia, todo mundo é espírita, chega em casa, a mulher fala 30 vezes, a gente diz assim: sim, meu amor, tudo bem. É assim que eu sempre reagi em algumas situações. Muitas vezes, a maior parte das vezes, as mulheres têm razão. E a gente, meio teimoso, às vezes discorda delas. A mulher, ela é muito mais evoluída que nós. Só não vê quem não quer. Só pelo dom da gestação, que elas geram vidas. Uma mãe, quando ela olha para a gente, ela já percebe tudo que está acontecendo, né? Então, em vez de ser inimigo, né, a gente, às vezes, ficar quieto. No momento certo, conversar com a esposa ou vice-versa, né? Está ali a amante de vidas passadas, a sogra de vidas passadas, aquele cunhado chato que todo mundo tem, ou a cunhada. Mas é o nosso merecimento, gente. É o nosso merecimento, nesse planejamento, né? Está o nível de grosseria e desentendimento que adquire entre si. Hoje o índice maior de separações está em casais acima de 30 anos. 40 anos, 50 anos. Falta o que, gente? Diálogo, compaixão, paciência. Ser paciente com os erros um do outro. Colaborar para a sua edificação, ajudando a desabrochar as suas capacidades, é também gesto contínuo de caridade. O casamento não pode transformar-se num mecanismo exclusivo de desejo sexual ou conjuntura de aparência, pois seu objetivo é fomentar o amor no grupo familiar e nas relações íntimas. Não vai dar tempo muito a gente falar aqui sobre a questão sexual, mas assista no YouTube uma palestra. Eu sou um fã desse pastor, que é o pastor Cláudio Duarte. Assista uma palestra dele lá, onde ele fala sobre o problema da relação sexual do casal. Tem muito humor nessa palestra que ele fala,
Quem é casado na plateia, quem vai casar no futuro, vale a pena assistir a palestra dele também. É um irmão nosso evangélico que muito trabalha a questão da família, a base, né? Fazer o bem demonstra que é possível colaborar com o progresso e o bem-estar dos seres humanos. Sentir-se útil e capaz de amar incondicionalmente é fundamental para o progresso do espírito. Olhem só, gente, né? Em todas as relações, em todos os momentos, principalmente nos declínios de toda espécie, deve estar presente a caridade, pois ela é a âncora que resgata os desolados. Fazer o bem demonstra que é possível colaborar com o progresso e o bem-estar dos seres humanos. Então, o casamento, né, gente, essa arte do reencontro, a caridade, a paciência, é um ajudar o outro, né? Numa sociedade que hoje o equilíbrio do trabalho entre o homem e a mulher é igual, ambos trabalham fora, a gente tem que tomar muito cuidado, quem cuida dos nossos filhos, conhecer a escola, onde é que ele está, quem é as professoras. A gente está acompanhando toda essa onda de violência nas escolinhas, nas escolas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O resumo desse título, né, da educação integral, gente, é o que a doutrina espírita vem pregar. É uma proposta diferente de entender os ensinamentos de Jesus sem nos amedrontar. Sem dizer para a criança ali com 4 anos, do diabo, se fizer isso é errado, que tudo é pecado, que a gente foi educado dessa maneira. Mas era a educação da época. Era a educação da época, era assim, né? Quem apanhou do pai e da mãe, vão lá hoje de noite, beijem a mãe, abracem o pai e digam assim: olha, obrigado por nos dar a vida. O modelo de educação na época era daquela maneira. Eles faziam o melhor por nós. E só o fato desse pai e dessa mãe nos dar a oportunidade de reencarnar, a gente tem que todo dia beijar eles. Todo dia beijar, agradecer, dizer o quanto que a gente tem de amor com esses pais. Não reclamar que não ganhou celular novo. Tem que agradecer que o pai está ali do lado exigindo para melhorar as notas na escola. Isso se chama esforço, né? Agradecer quando o pai tira o celular, não se atirar no chão. Isso é limites. E está aqui o homem de bem atrás de mim. Falar de Jesus para a criança. Falar da educação moral que Jesus veio nos trazer. A educação para ter uma vida mais leve, mais amorosa, com mais caridade. Quando a gente lê a palavra caridade e entender ela, caridade é a ausência completa do orgulho e do egoísmo. Isso é caridade, né? E não é só a caridade monetária. A caridade com bons pensamentos. Agora, quando nós for fazer já a prece de encerramento, a gente mentalizar quem não veio, né? A gente mentalizar as pessoas que cuidam dos nossos filhos nas escolinhas. Então, não é punir a criança, é falar para ela de educação, de limites, de amor. Mas no momento certo, sentar com ela no chão, brincar, ler as historinhas. A cada 15 dias eu levo um livrinho de historinhas espíritas aqui para o meu filho, tem 2 aninhos e meio, né? E ele acorda quase todo dia, ele vem com o livrinho debaixo do braço, para ler historinha para ele. Então, os livrinhos, as histórias do passado que os avós contam, todas elas têm por trás dela alguma coisa de moral, de limites, sentido da vida, que Jesus veio nos ensinar, né? Então vamos guardar muito essa frase. Quem educa a criança nunca vai precisar punir o adulto, gente. Dar limites, o evangelho no lar, as boas leituras, mais reuniões em família, né? Mais reuniões em família. E como eu falei antes, quem sair daqui hoje, que possa às vezes ter algum ressentimento com o pai, com a mãe, com algum familiar do passado, por causa de algumas coisas que aconteceram, gente, perdoem, esqueçam. Perdoar é esquecer por completo. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia 15. Nós vamos chamar os nossos irmãos médios agora, para a gente fazer o passe coletivo, para a gente voltar tranquilo, sereno, mais alegres, mais esperançosos para o nosso lar, né? Mestre Jesus,
Obrigado pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Abençoe a nossa diretoria, as pessoas que ajudam aqui essa casa. Abençoe um por um dos nossos irmãos que estão nesse dia 15 aqui com a gente. Que o lar deles seja irradiado com amor, com carinho, com ternura, com mais compaixão, com mais educação, com mais paciência, com mais tolerância. Lembrando sempre os exemplos de Jesus. Lembrando da doutrina espírita, que agora, o dia 18, o nosso querido Livro dos Espíritos, Pai, completa 166 anos. Gratidão, Pai, por esse primeiro livro e pelos demais livros. Gratidão por esse sábado à tarde, gratidão pelo alimento nos nossos lares, pelos nossos trabalhos. Gratidão pela vida, Pai. Gratidão por tudo que está nos ensinando através dos Espíritos de luz que estão com a gente aqui nesse momento, transmitindo através do passe fluidos de muito amor, de muita paz, de muita caridade, de muita paciência. E vamos levar para os nossos lares sempre a mensagem do amor, a mensagem da vida, da caridade, da fé e da esperança. E que assim seja.